Bom sábado, irmãos. Que a paz de Jesus esteja com vocês, amém? Eu estou olhando o relógio ali, 11h20, mas a Rebeca falou que eu posso ficar à vontade. Pode ficar à vontade, né, irmãos? Você me dá aí meia horinha, pelo menos, né? Uma vez a gente foi numa igreja em Minas, que tinha parquímetro, aquele de botar moeda, né? Se você passasse da hora, todo mundo saía, porque tinha que tirar o carro para não ser multado ou rebocado. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero dizer para vocês que eu não sou o Virgílio. O Virgílio vai vir de tarde, meu irmão gêmeo, que nasceu 6 anos antes de mim, né? Mas vocês vão ver que ele é um pouquinho diferente, né? E nós temos uma irmã, que é da igreja de Itaboraí, e um irmão mais velho, que é da igreja de Santo André. E você sabe que irmã, no meio de irmão, não vale nada, né, irmão? E aí botou um apelido no Virgílio, que eu vou contar para vocês, mas vocês não podem falar para ele. Ele botou o apelido do Virgílio de Pirulito. Vocês já imaginem por quê, né? Mas isso aí é segredo nosso. Meu irmão vai estar à tarde aqui com vocês, ele é psicólogo, ele tem mestrado na área família, então vai poder falar bastante para vocês da parte técnica. Eu só vim aqui pregar, amém? Estamos aqui com o tema Tesouros em Família, e um monte de reloginho ali, já indicando para a gente, obrigado, meu querido, já indicando para a gente um dos maiores tesouros que a gente tem. Eu estou acompanhado aqui da minha esposa, pedi para ela ficar em pé ali, a Keila, né? E vocês estão vendo que essa moça bonita, ela conheceu Ponce de Leão e bebeu da fonte da juventude. E tudo que ela encosta dura muito, por isso que eu quero durar bastante. Ela tem uma camiseta Amigos do Coração, do tempo que ela era solteira, antes de me conhecer, da Igreja de Piedade. Né? Eu falei para ela que aquilo ali foi igual o tecido de Israel no deserto, não se gastava. Outro dia, minha filha, nós temos 2 filhas, a Júlia, que já deve ter passado por aqui cantando, que ela canta por aí, em todos os lugares, né? E a Alice. A Júlia tem 20, vai fazer 24 anos, e a Alice vai fazer 18, tem 17. E a Júlia, outro dia, foi trabalhar com uma roupa que a Keila tinha quando era solteira. Você acredita nisso? Para vocês terem uma ideia, a Rebeca, a diretora do Lar e Família de vocês, foi minha dama de casamento. Parabéns ao irmão que está fazendo 25 anos, eu vou fazer 27. Amém? E a Keila alfabetizou a Rebeca, irmãos. Estou entregando tudo, né? Irmãos queridos, eu vou propor um desafio para você agora. Tentar passar meia hora sem mexer no seu smartphone. Será que você consegue? 30 minutos de abstinência de smartphone. A não ser que você vá ler a Bíblia nele, né? Tá bom? Quero começar dizendo para vocês sobre o livro de Salmos. Você sabe que o livro de Salmos, ou conhecido também como Saltério, era composto de hinos cantados pelo povo de Israel. A palavra salmo quer dizer mais ou menos louvar com instrumentos. São vários os autores dos salmos, mas a Bíblia descreve 8. Moisés, os filhos de Corá, Salomão, Asaf, Emã, Etã, Gedutum e, obviamente, quem está faltando? Davi. Existem um grupo enorme de salmos que não tem autoria definida. São chamados os salmos órfãos. São, ao todo, 51 salmos que nós não conhecemos a autoria. E aqueles atribuídos a autores são 99. 73 são de Davi, 12 de Asaf, 9 são dos filhos de Corá, 2 de Salomão,
um de Emã, um de Etã e um de Moisés. Estes salmos, escritos ao longo de muitos séculos, foram reunidos por Esdras, depois do cativeiro babilônico. E Esdras quis fazer um Pentateuco, uma Torá de hinos. E é por isso que o livro de Salmos, ele é dividido em 5. O livro 1 vai do Salmo 1 até o 41, o livro 2 do Salmo 42 ao 73, o livro 3 do Salmo 73 até o 89, o livro 4 vai do Salmo 90 ao 106 e o 5º livro do 107 ao 150. Mas dentro desse grupo, existe um grupo de salmos que são muito especiais. São os chamados salmos de romagem, ou salmos de peregrinação, ou cânticos dos degraus. São 15 esses salmos. Eles vão lá do Salmo 120 ao Salmo 134. E por que eles são especiais? Porque são os salmos que a maioria de nós conhece, pelo menos um pedacinho. Vocês querem ver? Eleva os meus olhos para os montes. Salmo 121. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Alegrei-me quando me disseram: ó, quão bom e agradável que os irmãos... Esses salmos, eles eram usados para cantar andando. As caravanas iam a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano, e elas iam cantando esses salmos que vão lá do 120 ao 134, e elas se encontravam à medida que a cidade ia se aproximando e formavam um grande coral. E é por isso que eu quero hoje estudar com você um salmo de romagem, o salmo que fala sobre as bases de um lar. Qual o maior tesouro do lar? Abra sua Bíblia, então, no Salmo 127. Amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, o que mais? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Oremos mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, nosso amado Pai, nós já cantamos, já estudamos a lição, ouvimos louvores ao seu nome, e agora nós estamos pedindo que o Senhor fale conosco. Mas para que o Senhor fale conosco, nós pedimos que o Espírito Santo nos prepare. Nós pedimos que o Espírito Santo afaste desse local qualquer influência do mal. Nós pedimos ao Espírito Santo que prenda a nossa mente à sua palavra, que aguze os nossos ouvidos, que acalme as crianças e que faça com que nós não peguemos o nosso smartphone neste momento, porque queremos beber a água viva que vem de ti. Eu sou apenas um homem, mas eu acredito que essa mensagem veio do céu. Em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, esse salmo é um salmo de Salomão. E vocês sabem que Salomão tinha um outro nome, né? Gedidias, que quer dizer o amado do Senhor. E esse salmo começa colocando as bases de um lar. Deixa sua Bíblia aberta e vamos acompanhar esse salmo. Vamos tentar pegar o máximo do que ele tem para nos ensinar hoje, porque esse salmo começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você sabe que Salomão passou os primeiros anos do seu reinado
construindo um templo para o Senhor. E ele sabia que um prédio é feito de pedras de argamassa e é adornado com materiais. Mas ele usou essa figura para dizer que, para se formar um lar, meu amigo, não basta apenas a junção de duas pessoas. Não basta nem que essas pessoas se amem. E já põe por terra um velho ditado popular que diz: toda forma de amor vale a pena, porque a base para uma família se sustentar não é nem o amor, é o Senhor. Amém? Ele diz aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Todo relacionamento começa, né, no namoro, duas pessoas que se apaixonam, aí ficam noivos, se casam. Mas o Salmo é enfático. Se, uma condicional, não for o Senhor que edificar essa casa, você pode fazer de tudo, porque você está trabalhando em vão. E aí a gente parte para o princípio que Salomão disse isso exatamente porque ele conhecia o Senhor. E ele sabia que o arquiteto, assim como Salomão foi o arquiteto do templo, ele sabia que o arquiteto de uma família é Deus. Ninguém entende mais de família do que Deus. Você sabe por quê? Porque foi Deus que inventou. Tá certo? A Samsung pode chorar bastante para fazer o melhor celular do mundo, mas ela não vai passar a Apple. Você sabe por quê? Porque foi a Apple que inventou. Deus inventou a família. Deus inventou o casamento. Antes que houvesse sociedade, antes que houvesse tribo, antes que houvesse nações, a família já existia. E Deus inventou dizendo um verso que todo mundo conhece, que está lá em Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Essa é a receita que Deus colocou. Agora, abra um parênteses para dizer uma coisa. Nós, cristãos, protestantes, evangélicos, acreditamos que a Bíblia é a nossa única regra de... Mas existem pessoas que não acreditam assim, e nós devemos respeitar. O Brasil não é a nossa igreja. O Brasil é uma sociedade laica. Não pense que a maneira que nós entendemos esse assunto, pessoas que não têm fé, e não adianta nós tentarmos forçar as pessoas a pensar como nós, porque, como eu disse ali passando a lição, não se enfrenta a imoralidade com moralismo, você enfrenta com amor. Então, de acordo com o princípio bíblico da qual nós acreditamos, este verso diz que o casamento é heterossexual. Em outras palavras, um homem e uma mulher. Esse verso diz também que o casamento é monogâmico. Você não pode ter poligenia, que é um homem com várias mulheres, e você não pode ter poliandria, que é uma mulher com vários homens. Esse verso também diz que o casamento é monossomático. Os dois vão ser uma só carne. Não existe casamento onde um homem ou uma mulher não virem uma só carne. Aqui está falando, obviamente, do relacionamento sexual. O casamento é para adultos. Deixará o homem e a mulher. Não é o adolescente e a adolescente. Não é o juvenil e a juvenil. Não é a criança e a criança. É o homem e a mulher. E o casamento exige deixar. Quem não tem condição de deixar, não pode formar um casamento nas bases do Senhor. Deixar geográfico, eu tenho que sair de casa. Deixar financeiro, tem que ser independente para poder sustentar uma casa. E o principal, o deixar emocional. E é por isso que a gente tem que criar os filhos, para que quando eles cheguem nessa idade, eles já tenham a condição de deixar. Salmo 127, você está com ele? Continua dizendo, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nos tempos bíblicos, irmãos,
As muralhas e as sentinelas eram colocadas como a defesa da cidade. Quanto mais altos os muros, quanto mais guardas sobre eles, maior era a sensação de segurança. Mas Salomão conhecia a história das muralhas de Jericó, que com um grito e com tocar de trombeta vieram abaixo. Essa é a alegoria que ele fez para ensinar que a segurança e o sustento das nossas casas está nas mãos de Deus. Amém? Ele diz, se o Senhor não vigiar, você está vigiando à toa. É claro que você tem que ser previdente, você tem que fazer um plano de saúde, se puder, você tem que fazer uma previdência, se puder, você tem que cuidar do seu futuro. Mas o que ele está dizendo é que isso não é suficiente, porque é Deus que dá o verdadeiro sustento. Amém? Eu estava relembrando com a minha esposa, quando nós estávamos grávidos da Júlia, nossa primeira filha, a gente tinha um problema sério. A Júlia ia nascer e a gente não tinha plano de saúde. Ou melhor, tinha um plano que não podia fazer o parto. E a gente não sabia como é que ia fazer. Se íamos para o hospital público, e foi chegando o tempo, faltando alguns meses, a Unimed de Caxias faliu. E a Unimed do Rio de Janeiro falou assim, ó, quem quiser pode entrar aqui, que a gente vai dar uma carência de 1 mês. Nós entramos em agosto orando, Senhor, essa menina não pode nascer antes de 15 de setembro. Senão a gente vai ter que pagar o parto. E a minha filha nasceu no dia 28 de setembro, amém? Nós pagamos 1 mês e conseguimos um parto de graça. Você sabe o que é isso, irmãos? É Deus que sustenta. É isso que esse salmo está dizendo. A sua família tem uma base forte, quando o Senhor é o Senhor da casa. Existem alguns pensamentos que dizem, o verso 2, vamos ler o verso 2 agora. Inútil vos será o que, irmãos? Levantar de madrugada, o que mais? Repousar tarde. Comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Irmãos, eu já passei por essa experiência. É maravilhoso você dormir desempregado e acordar empregado. Você dormir desempregado, confiando no Senhor, e no outro dia alguém ligar e falando assim, olha, Benjamin, eu estou precisando de você aqui. Aos seus amados ele dá enquanto... Aqui é um trocadilho que Salomão fez com o próprio nome, porque o seu amado seria o G de dias. E ele está dizendo, ao G de dias o Senhor o sustenta enquanto ele... Porque enquanto o G de dias estava preocupado como governar aquela nação, ele foi dormir e num sonho, Deus apareceu para ele e falou aqui, G de dias, peça o que você quiser. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando. Agora, veja como é interessante que nós achamos que trabalhar demais, repousar tarde, sair cedo de casa, comer um pão penosamente, né? E agora nós estamos vivendo isso, né? Tudo caro. E a gente se entope de trabalho e mais compromisso para poder sobreviver. E a gente esquece que existem bens mais preciosos. Existe um pensador chamado Vinícius Vigini que diz o seguinte, o trabalho em excesso te dá muitos bens, mas rouba também o seu maior bem, o tempo. Um outro professor chamado John de Carli diz, não permita que o excesso de tarefas sobre a sua mesa de trabalho atrapalhe a visão da paisagem na janela. É por isso que Deus tem uma teologia completa sobre descanso. Qualquer dia posso pregar sobre isso. Deus era o Deus do descanso. As pessoas trabalhavam muito menos do que nós trabalhamos hoje. E Deus falava, ó, deixa comigo que eu sustento. Mas, irmãos, o Salmo continua no verso 3, dizendo assim, herança do Senhor são o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Olha que coisa interessante. O Salmo começa com a base, fala sobre o sustento, e agora ele vem falar do próximo passo, que são o quê?
os filhos. A gente está tentando convencer a Rebeca sobre esse assunto há muitos anos, né, Fabrício? Toda hora naquela pergunta, e aí, quando é que vai, né? É a próxima fase, os filhos. E aqui diz, os filhos são herança do Senhor. Existem duas maneiras de você entender isso. A primeira, herança do Senhor, é como se fosse posse, né? Assim como eu falo, ó, o microfone é da igreja de freguesia. Mas se fosse esse o caso, ficaria estranho de entender, porque herança é uma coisa que é passada de pai para filho. E eu não posso entender que o meu filho é uma herança de Deus, sendo que Deus não tem pai. A maneira mais correta de entender isso é que a expressão herança do Senhor significa algo que Ele, como pai, deixou para que eu, como filho, pudesse cuidar e usufruir. Diz um adágio popular que herança dura 3 gerações. A primeira constrói, a segunda vive e a terceira dilapida o patrimônio. Sem querer fazer generalizações, uma herança não valorizada tende a se perder, e quando a gente considera que nós estamos falando de nossos filhos, essa situação exige cuidado redobrado. O fracasso, irmão, na criação dos filhos pode acontecer devido a fatores muito simples, que a gente pode analisar rapidamente. Poucos fatores. O primeiro é óbvio, filho não vem com manual de instrução. Você repara que, para eu poder assumir uma classe de matemática, eu passei 4 anos numa faculdade, depois eu tive que fazer um mestrado, e lá me ensinaram não só matemática, mas como lidar com criança, mediação de conflito, as teorias da aprendizagem, como funciona uma escola, para eu poder assumir. Assim, o médico, ele aprende fisiologia, biofísica, bioquímica, um monte de matéria, né, farmacologia, depois mandam ele fazer uma residência. Assim é um advogado que tem que estudar todas aquelas leis e depois tem que fazer estágio, né? Depois tem que fazer uma prova para passar para a ordem. E assim são as profissões, irmãos. Até para você dirigir um automóvel, você tem que fazer uma autoescola. É ou não é verdade? Mas muitos pais recebem os filhos sem o menor preparo. E não há interesse nesse preparo. E aí sabe o que acontece? Nós acabamos usando os nossos pais como modelo. Pode ser coisa boa, mas também pode ser coisa ruim. Existem pais, por exemplo, que não têm a menor noção de como alimentar uma criança. E eu trabalho há 30 anos com adolescente e eu sei o que é isso. Por falta de preparo, quantos bebês já sofrem no período de amamentação com cólicas terríveis, oriunda de um leite materno contaminado com a alimentação desregrada da mãe. Sem uma orientação de um pediatra, de um nutricionista, ou até mesmo da igreja, aquela criança ingere pelo leite materno uma gama de substratos alergênicos, fermentativos, que fazem com que o seu aparelho digestório sensível se contorça de dor, né? Quantos de vocês já não ouviram? Ah, tá sem leite, faz uma canjica aí com leite moça que vai dar leite rapidinho. Aí você faz, a criança passa a noite inteira com cólica. Isso é o quê? Falta de preparo. Na escola onde eu trabalho, a gente vê que as crianças não têm café da manhã. Muitos pais, o café da manhã, sabe o que é? Dá para o filho? Dá dinheiro. Aí ele compra fofura, guaravita, não é isso? Coca-Cola de manhã cedo. Esse é o café da manhã. Alimentos hiperprocessados, suco de caixinha, biscoito recheado, fritura, salgadinho, de manhã cedo. E eu já tenho alunos meus, há alguns anos, já diabéticos, novinho, tipo 2. Alguns com problema de pressão. Você vê, adolescente, que podia estar saudável com problema de pressão, porque os pais não conseguem. Irmãos, a experiência bíblica nos diz, Manoá orou ao Senhor. Manoá foi o pai de Sansão. E ele disse, ah, Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Olha o pedido de Manoá. Manda o anjo de novo para me ensinar o que eu vou fazer com esse menino. Irmãos, essa deveria ser a nossa oração todos os dias. Senhor, me ensina. O que eu faço com meu filho? Me ensina. Um dos grandes problemas que a gente vive hoje, pela falta do tempo, o tesouro da família,
é que nossas crianças não estão sabendo lidar com as frustrações. E quanto mais o tempo avança, mais a nossa vida é frustrante. Vivemos num mundo em que nos frustra a todo momento. Nem sempre o melhor da empresa é promovido. Nem sempre o seu plano de saúde caro vai lhe socorrer na hora que você precisa. Nem sempre iremos conseguir meios de realizar nossos sonhos. Nem sempre a gente vai conseguir fazer aquela viagem tão desejada. No mundo real, o trânsito estressa, o trem irrita, o metrô aborrece. No mundo real, a disputa por uma vaga do estacionamento é tão acirrada como uma disputa por uma vaga de faculdade. O mundo é duro, a realidade é cruel, ela nos joga na cara o tempo todo, como não somos bons em alguma coisa. Porque quando a gente pensa que é bom em alguma coisa, sempre aparece alguém melhor do que a gente. E aí o que acontece? Você tem que criar o seu filho preparado para essa realidade. Mas ao contrário disso, estamos, às vezes, criando reizinhos e princesinhas dentro da nossa casa. Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, em 1914 escreveu um artigo chamado Sua Majestade o Bebê. E nesse artigo, que depois virou uma musiquinha aí no Brasil, né, uma marchinha, ele diz exatamente que toda criança é narcísica. Embora ele considere isso normal, nós sabemos que isso não é normal, é fruto do pecado, porque Salmo 51 diz, em pecado me concebeu a minha mãe. E ele diz que toda criança é narcísica, e é o pai e a mãe que precisam, até os 4 anos de idade, ou dos 4 em diante, melhor dizendo, ensinar para a criança que ela não está sozinha no mundo, que existem outras pessoas, que a mãe não é propriedade dela, que o pai não é propriedade dela, que as demandas dela não precisam ser atendidas imediatamente. Mas isso não pode acontecer se os próprios pais forem narcísicos. Isso não pode acontecer num mundo que frustra se a gente ficar pegando o neném e todo mês fazendo festinha e batendo palminha para ele e botando ele no centro das atenções e ele é o príncipe, é a minha princesa, é a minha rainha. Quando ela sair da sua casa, ela vai ter uma triste decepção. Ela não é nada disso. Não é nada disso. Eu não quero te decepcionar nessa manhã, irmãos, mas você não é a coisa mais linda de Deus. Essa frase fica muito bonita na boca do pastor Bulhão, mas ela é antibíblica, porque eu garanto que nenhum de nós é mais bonito que o anjo Gabriel. Em seu livro, Filhos, Novas Ideias sobre Educação, Paul Brough e Ashley Merriman descrevem um capítulo inteiro falando sobre o poder inverso do elogio. Olha que coisa, hein? Dizem eles que nossos filhos são especiais, mas que as pesquisas neurobiológicas recentes dizem que repetir isso para a criança pode estragá-la mais do que incentivá-la. E ele dá vários exemplos, eu vou citar um garoto chamado Thomas, 5º ano, de uma escola cara de Nova York, escola Anderson. Ele vive ouvindo o tempo todo que ele é muito inteligente. E aí fizeram um teste de QI e ele ficou entre os melhores da escola. Mas conforme evoluía na escola, o reconhecimento de sua própria inteligência nem sempre se traduziu em confiança. Você sabe por quê? O pai começou a notar justamente o contrário. O Thomas evita experimentar novas coisas das quais ele não domina, porque ele tem medo de fracassar e decepcionar o pai e a mãe, que acham que ele é um gênio. Vou dizer uma coisa para vocês, como professor de matemática. Todo mundo é um gênio até a 4ª série. Agora, quando chega no 8º ano, que você vai ensinar álgebra, os gênios somem. Os gênios desaparecem. Mas se você fica falando o tempo todo para o seu filho que você é um gênio, ele ganha uma estrelinha, você é o melhor, você é o tal, você é o meu rei, você é o meu príncipe, esse negócio é devastador. Sabe o que o apóstolo Paulo falou sobre isso? Vou ler para vocês aqui, para a gente ganhar tempo. Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Escutou?
Não sou eu que estou falando, não é a Bíblia. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo está dizendo assim, ó, não se superestime, pense com moderação. Eu gosto muito de pregar, irmãos, estudo muito sobre pregação, mas eu não sou Charles Spurgeon, eu não sou Billy Graham e nem vou ser o Bulhão. Cada um com a sua moderação. E a gente ensina isso para a criança cedo, a herança do Senhor. Nunca seja refém emocional do seu filho. Você não pode ser refém emocional do seu filho. Crianças e adolescentes não sabem o que é amor. Estão aprendendo sobre isso. Para eles, amar é simplesmente gostar. E gostar é fazer a vontade. Se um adolescente pede um celular e você não dá, ele pensa que você não o ama, pois ele se sente frustrado e queria se sentir feliz. Se um adolescente pede para você ir num lugar e você não deixa, ele vai virar para você e falar assim, você não me ama. Ou frases piores, eu te odeio. Aí o que a mamãe faz? Mamãe e papai Nutella vão para o canto e começam a chorar. Você sabe por que começa a chorar? Porque não tem tempo para o filho e para compensar a falta do tesouro do tempo que não passa com o filho, acha que pode comprar o filho com um presentinho e não pode dizer não. Eu ouvi um testemunho de um rapaz que é espírita, que dá palestra por aí, a mãe dele falando para ele que não ia deixar ele na festa. Mas eu sou de maior. A mãe virou para ele, você é de maior, mas você mora aqui dentro, quem manda aqui sou eu. Eu não amo a senhora. A mãe virou para ele e falou assim, não me importa, o que importa é que eu te amo. Vai ficar dentro de casa. Não seja refém emocional do seu filho. Se você acha que pode comprar o amor do seu filho fazendo as suas vontades, você vai se decepcionar, porque ele vai deixar de amar você. E a meritocracia funciona? Bom, para algumas coisas não, mas para os filhos, sim. Por quê? Porque você só ganha salário se você trabalhar. Você só tem energia elétrica se você pagar. Então o seu filho não pode ganhar um smartphone de última geração se as notas dele são medíocres ou quase não passou de ano. Ele tem que saber o valor do trabalho. A gente fala tanto em impunidade, é porque a gente não ensina sobre punidade. A gente não ensina uma lei que é bíblica. Você só pode colher aquilo que você plantou. A herança do Senhor, naturalmente, irmãos, segue o caminho do mal. Estou de olho no relógio aqui. Você já viu aquela frase assim, menino nasce menina, menino nasce menino, menina nasce menina, né? Já ouviram essa frase? Você toma muito cuidado com essa frase, porque essa frase é uma falácia. Preste atenção. Se a gente acreditar nesse tipo de termo, nós estamos acreditando que o ser humano nasce pronto. Só que o ser humano não nasce pronto. Uma das certezas inquestionáveis da natureza é que o ser humano, diferente dos animais, ele está muito longe de nascer pronto. Por exemplo, se você pegar um gato, isolar um gato de todos os gatos do planeta e criar esse gato, este gato vai miar para você. Ele vai se lamber para se limpar, ele vai enterrar as fezes e ele vai arranhar o seu sofá para limpar as unhas. Sabe qual é o nome disso? Instinto. Ser humano tem pouquíssimos instintos. Tudo o que nós somos e fazemos, nós precisamos aprender. Se você retirar um bebê do convívio humano, ele não aprende a falar, ele não aprende a andar e possivelmente ele vai morrer, porque nós dependemos muito dos adultos, diferentemente dos outros animais. Então, se você quer que o seu menino seja um menino de Deus e que a sua menina seja uma menina de Deus, escuta o conselho do sábio Salomão em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. A sua menina só será a menina que você quer, e o seu menino, o menino que você quer. Se você ensinar, caso isso não aconteça, a sociedade vai ensinar, a televisão vai ensinar, a internet vai ensinar, porque o ser humano é uma máquina de aprender. Diz Ellen White,
É no lar que a educação da criança deve ser iniciada. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, a criança terá de aprender as lições que devem guiar por toda a sua vida. A primeira escola é aonde? Em casa. E é por isso que a gente fala do culto doméstico. Culto doméstico. Oi, irmão? Conselho aos pais, professores e estudantes, página 107. Irmãos, como é bênção o culto doméstico? Aí eu me lembro do meu lar, né? Nós éramos 4, 3 meninos, a minha irmã, e num período grande da nossa vida, meu pai saiu da igreja. E a minha mãe se tornou a sacerdotisa do lar, o que não é plano de Deus, porque o plano de Deus é que os pais sejam os sacerdotes. E aí minha mãe fez questão de salvar os filhos. Comprou um esquadro cafona com a criação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o 7º, o sábado, estava lá. Um outro quadro cafona, que outro dia eu encontrei na internet, os 2 caminhos. Não sei aqui, pessoal, da época daquele quadro, os 2 caminhos, né? Um caminho indo para o céu, um caminho indo para o inferno. E todo dia tinha culto. De manhã, de tarde, de manhã e de tarde. Eu tenho aqui alguns amigos de Guadalupe que conheceram a minha mãe, né? Minha mãe era uma exímia contadora de história, apesar da sua pouca escolaridade, era um talento que ela tinha. E ela botava os filhos em volta e contava aquelas histórias. E tem um livro da Casa Publicadora que eu não aconselho para as crianças de hoje, que é um livro meio depressivo, chamado Pérolas Esparsas. Lembra disso, Betero? Pérolas Esparsas. No Pérolas Esparsas, alguém sempre morre, né? Mas a minha mãe chegava e falava, e aí e a galinha ali, e os pintinhos embaixo da galinha, daqui a pouco teve um incêndio na floresta, e a gente já com os olhos cheios d'água, né? E aí veio tal, e queimou a galinha, e quando o fazendeiro chegou, os pintinhos estavam tudo vivos, e a gente chorando, tá vendo? Nasceu o amor de Jesus, Jesus deu a vida para nos salvar. Irmãos, era uma maravilha aquilo ali. Não contente com isso, sexta-feira à noite, minha mãe falava para a gente ir para a rua, convidar os vizinhos, e a gente convidava os coleguinhas da rua todo. E tinha uma caixa de papelão, naquela época não tinha slide, né? Não tinha dinheiro, a gente fazia uma história no papelão assim, e ia enrolando, e as crianças brincavam, disputavam, quem vai desenrolar ali para contar a historinha. Pergunta o Crispim da Pavuna, onde ele se converteu? Na casa do pôr do sol da Maria Isabel. O Marcos Elias, de Marechal Hermes, na casa no pôr do sol da Maria Isabel. Irmãos, a minha mãe não se furtava a perder tempo com os filhos, porque perder tempo com os filhos, na verdade, é ganhar tempo. Como eu era bem mais novo do que todos, eles iam para o JA, eu não ia. E eu não podia ficar em casa. E minha mãe me pegava sábado à tarde e a gente andava lá perto de casa, tinha os matos, e andava pelo mato, e a minha mãe contava a história da Bíblia, e sentava, e fazia um negócio que eu já tentei fazer com as minhas filhas, mas eu não lembro como é que faz. Ela pegava vários tendões de grama e ia traçando nas mãos, e fazia objeto com aquele negócio, e contava a história com aquilo ali. Eram momentos inesquecíveis. Como eu tenho saudade daqueles sábados. O esforço de uma mãe para chegar no dia da ressurreição e falar, meus filhos estão aqui. Meu querido, culto familiar. Você tem que abrir a Bíblia para o seu filho de manhã e de tarde. A gente não pode terceirizar a educação espiritual dos nossos filhos. Esse é um grande perigo. Eu vou botar meu filho na escola adventista. Amém. Mas não é responsabilidade da escola adventista, a salvação do teu filho é sua responsabilidade. Eu vou botar meu filho no clube dos desbravadores. Glória, eu também fui do clube. Mas não é responsabilidade do clube salvar meu filho, é minha. Não é da escolinha. A gente não pode terceirizar esse negócio. O meu filho é a minha herança que o Senhor me deu. Eu não posso terceirizar a minha herança. E para terminar, irmãos, diz aí o Salmo que os filhos são flechas. E eu pergunto a você, para que a gente tem flecha? Para jogar longe. Se o inimigo fosse ir para perto, eu lutava com a espada, né? Mas quando ele fala de flecha, significa o quê?
jogar longe. Não seja egoísta ao ponto de achar que o seu filho é para você, porque ele não é. Ele é uma herança do Senhor, mas um dia ele vai embora. Ele vai embora. E às vezes é necessário que ele vá embora. A gente já está desesperado porque a gente tem uma filha que estuda no fundão e agora vai estudar à noite, a gente não sabe como é que vai pegar. E agora a mais nova foi para o UFRJ da Praia Vermelha, de 17 anos, nunca andou de trem sozinha, mas eu vou ter que botar ela no trem, botar no metrô para ela ir lá para a faculdade. E ele termina dizendo: não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que significa isso, irmãos? Significa que depois que seus filhos estiverem grandes, se você os criar com as bases que o Senhor deu, você não ficará envergonhado. A porta da cidade era o lugar onde acontecia o julgamento, seria o fórum. E quando uma pessoa fazia uma calúnia sobre outra, e eles iam na porta junto com os anciãos da cidade para verificar a veracidade, ele aparecia com os filhos. Se fossem filhos bem criados, filhos honestos, o argumento do outro caía por terra. Não é verdade? Existe uma história de um professor norte-americano que foi processado porque ele defendeu na mídia a palmada na educação. E no dia que ele estava diante do juiz, os seus 3 filhos entraram na sala e ficaram lá no fundo, de frente para o juiz. E o pai não estava vendo, estava de costa. Um advogado, um arquiteto e o outro era médico. Quando o juiz começou a falar, eles abriram 3 cartazes com as mesmas frases. Obrigado, meu pai, pelas palmadas. Se não fosse elas, nós não seríamos o que somos. Aqueles 3 cartazes emudeceram o juiz. Meu querido, seu filho pode ser seu orgulho ou sua vergonha. A sua casa pode ser um pedaço do céu, mas pode ser um tormento. As bases corretas estão nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe e que você siga esse conselho. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, né? Que não se abala. Salmo 125. Quão bom que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Mas o Salmo 127 ele diz, se o Senhor não edificar a casa, a gente está trabalhando à toa. Eu gostaria de convidar aqui o meu amigo que vai pregar, vai cantar, melhor dizendo, e eu quero convidá-lo durante essa música a refletir sobre isso. Se você quiser dar um novo rumo para o seu lar, estabelecer bases corretas, reacender o altar apagado, que é o culto familiar, eu vou pedir para que você fique de pé para nós orarmos ao final dessa música. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no
no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim.
já houve tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Prevalecem a incredulidade e o ceticismo. Predomina a iniquidade. A corrupção penetra nas correntes vitais da alma e irrompe na vida a rebelião contra Deus. Escravas do pecado, as faculdades morais estão sob a tirania de Satanás. A alma torna-se um joguete de suas tentações. E a menos que se estenda um braço poderoso para salvar, o homem passa a ser dirigido pelo arqui-rebelde. Contudo, nesse tempo terrível de perigo, alguns que professam ser cristãos ainda não celebram o culto doméstico. Testemunho Seleto, página 91. Esse é o tesouro em família, o tempo sagrado, que talvez muitos de nós tenhamos deixado de lado. Oremos. Senhor nosso Deus, como foi cantado, somente pela graça nós poderíamos estar aqui. Somente pela graça os nossos filhos estão na igreja, andando pelos seus caminhos. Mas o Senhor foi bondoso, não nos deixou às cegas, deu e continua dando instruções suficientes para que nós possamos ter um bom casamento, para que possamos ter uma boa criação para os nossos filhos e possamos ter uma família feliz. Nos ajude, Senhor, a ouvir os seus conselhos. Nos dê força para pô-los em prática, para mudarmos aquilo que sabemos que está errado, antes que seja tarde demais. Eu faço uma oração especial por todos que estão aqui, que por acaso têm os seus filhos afastados dos seus caminhos. Que a sua mão e a sua graça os alcance nesse momento, para que eles possam sentir a saudade de casa e voltar antes que seja tarde. Abençoe os pais, as mães, os filhos, os avós, os namorados, os noivos. Abençoe as famílias aqui da Igreja de Freguesia. Em nome de Jesus. Amém.